Saudações a todos. Ontem, por ocasião da nossa primeira aula, do nosso primeiro contato, nós fizemos um comentário geral de como iremos atuar no Constitucional 3, né? Fazendo uma explanação de todos os assuntos que serão abordados, a partir do artigo 18 até o 125, envolvendo União, Estados, município, Distrito Federal, depois intervenção federal, depois organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Depois falamos também no processo legislativo, que é o processo de elaboração das leis. Passamos depois para o executivo, onde está o presidente, auxiliado pelos ministros, competência, a forma de eleição. Falamos também que vamos falar sobre o judiciário, os órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os demais tribunais superiores, controle de constitucionalidade das leis, quando ocorre, o que é o controle repressivo, o que é um controle preventivo, etc. Aí voltamos para dar início realmente ao nosso conteúdo a partir do artigo 18, interpretando o artigo 18. Então, fizemos a interpretação que hoje eu vou repetir. Por algum motivo, alguém podia não estar presente, né? E eu vou, não custa nada. Então, no artigo 18, diz assim: a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. Aí eu expliquei que quando fala república, o artigo está se referindo à forma de governo, ou seja, a maneira como o governante é investido nas funções. Quando se trata de república, que é o nosso caso, o governante é eleito e terá no cargo um tempo determinado, sendo então características fundamentais da república a eletividade e a temporalidade. Eletividade quer dizer que o governante é investido nas funções através de eleição. E temporalidade quer dizer que o governante tem um mandato, tem um tempo determinado no cargo. No caso do Brasil, são 4 anos. Então aí está justificada a palavra república. Federativa. Federativa é a forma de Estado. É a estrutura do Estado. Preste bem atenção, a república é a maneira como se escolhe o governante. É a duração do governante do cargo. A forma de Estado refere-se à estrutura do Estado. Lá em Constitucional 1, ou melhor, em Constitucional 2, os senhores aprenderam que nós temos 2 tipos de Estado. O Estado unitário ou simples e o Estado federal. No nosso caso, nós somos um Estado federal. Nós somos uma república federativa. E assim sendo, nós apresentamos uma estrutura descentralizada. Quer dizer, nós temos governante central e temos governantes locais. Então, no Brasil, você tem o governo federal, presidente da República, tem os governantes estaduais, que são os governadores, e tem os governantes municipais, que são os prefeitos. Então, governante federal, governantes estaduais, governantes municipais. Como também você tem leis federais, leis estaduais e leis municipais. As leis federais são aquelas elaboradas pelo Congresso que vão ter validade, aplicabilidade, jurisdição em todo o território nacional. Já as leis estaduais, que são aquelas
elaboradas em cada estado através da Assembleia Legislativa, que se compõe de deputados estaduais, vão ter validade apenas dentro do território de cada estado. E as leis municipais, elaboradas pelo município, através das câmaras municipais, composta por vereadores, vão ter validade apenas dentro de cada município. E ainda as leis distritais, né? Distrito Federal tem o seu poder legislativo próprio, que é a Câmara Legislativa, formada por deputados distritais, que elaboram as leis que vão vigorar dentro do Distrito Federal. Muito bem. Então, observem que no finalzinho do artigo diz assim: o Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. A autonomia é a característica fundamental da federação. Característica fundamental da federação é a autonomia. As entidades que compõem a federação são autônomas. Quais são as entidades? União, estados, municípios, Distrito Federal. Aí eu expliquei por que a União é autônoma. A União tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que são poderes centrais. E sendo centrais, tem uma jurisdição em todo o território nacional. Então, no executivo da União nós temos o presidente, que governa todo o Brasil. No legislativo da União nós temos o Congresso, que faz as leis que vão vigorar em todo o Brasil, todo o território nacional. E no judiciário nós temos o Supremo Tribunal, os tribunais superiores, que têm jurisdição em todo o território nacional. Então, os poderes da União, autônomos e com aplicabilidade todo o território nacional, porque são poderes centrais. Os Estados-membros são autônomos porque nós vamos encontrar também nos Estados-membros 3 poderes, só que são locais: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. No executivo, um governador que vai governar só o Estado. No legislativo, a Assembleia Legislativa, que vai fazer leis apenas para os estados. No judiciário, nós vamos encontrar em cada estado um Tribunal de Justiça do Estado, que tem jurisdição para as causas apenas dentro do território do Estado. Então, aí está a autonomia do Estado. O município vai apresentar, consolidando a sua autonomia, 2 poderes: executivo, onde está o prefeito, auxiliado pelos secretários municipais; o legislativo, com uma Câmara Municipal formada por vereadores, que vai elaborar as leis que vão vigorar apenas dentro do município. Distrito Federal também é autônomo, autonomia esta equiparado aos estados e aos municípios, e adquirido com o advento da Constituição de 88, ele tem um governador, que é eleito pelo povo, antigamente era nomeado pelo presidente. Ele tem um legislativo formado pela Câmara Legislativa, onde estão os deputados distritais, e eles têm também o poder judiciário próprio, né? Muito bem. Então, poder central são os poderes da União, e poderes locais são os poderes dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Nós observamos que no município nós não falamos de poder judiciário, porque os municípios não têm poder judiciário próprio. Quem exerce o poder judiciário dos municípios é o Estado. Então, os juízes são estaduais, atuando nos municípios. A justiça estadual está dividida em comarca. Bom, consolida-se mais ainda a autonomia dessas entidades que formam a Federação Brasileira
consolida-se mais ainda pelos atributos que eles têm: autogoverno, autoadministração e auto-organização. A União tem autogoverno porque tem um governo próprio, que é o presidente da República. Tem uma auto-organização porque tem uma organização própria, organiza-se de acordo com a Constituição Federal. Então, autogoverno, governo próprio, auto-organização, organização própria, e auto-administração, administração própria. A União tem administração pública federal, cujo titular, cujo chefe é o presidente da República, que é auxiliado pelos ministros de Estado. Consolida-se também a autonomia dos Estados-membros através dos atributos que eles possuem, que são também autogoverno, auto-organização e auto-administração. O Estado-membro tem um autogoverno porque cada Estado tem o seu próprio governo. É o governador do Estado. A auto-organização tem uma organização própria porque se organiza de acordo com a sua Constituição, a Constituição Estadual, obedecendo naturalmente a Constituição Federal, haja vista que nenhuma lei poderá ferir a Constituição Federal na condição de lei maior. E uma auto-administração, porque o Estado possui a sua própria administração pública, cujo titular é o governador, auxiliado pelos secretários de Estado. Consolida-se também a autonomia dos municípios através dos atributos que os municípios possuem. Atributo do autogoverno, atributo da auto-organização e atributo da auto-administração. Atributo do autogoverno porque cada município tem o seu próprio governante, que é o prefeito, eleito pelo povo do município. Atributo da auto-organização porque o município se organiza de acordo com a sua lei orgânica. Cada município tem uma lei orgânica que é elaborada através dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, sendo que esta lei orgânica não poderá ferir a Constituição Estadual, nem tampouco a Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. Consolida-se também pelo atributo, o município também possui o atributo da auto-organização, porque os municípios têm uma organização administrativa própria, cujo chefe é o prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. O Distrito Federal também, ele consolida o atributo da sua autonomia através do autogoverno. O Distrito Federal possui seu próprio governador, que agora é eleito pelo povo para um mandato de 4 anos. O atributo da auto-organização, porque o Distrito Federal se organiza de acordo com a sua lei orgânica, elaborada pela Câmara Municipal, onde estão os deputados distritais, e também pelo atributo da auto-administração. O Distrito Federal também tem uma administração pública própria, cujo chefe é o governador, auxiliado pelos secretários distritais. Isto aí é exatamente o artigo 18, que eu havia começado ontem e resolvi falar novamente porque muita gente talvez não tenha tido oportunidade. Agora nós vamos seguir para as vedações constitucionais. Essas vedações são proibições
que atingem a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Quer dizer, a Constituição diz assim: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí nós temos, no inciso 1, estabelecer cultos religiosos, vocês têm aí no plano, eu transcrevi, ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Bom, explica-se assim: a República Federativa Brasileira é laica. Sendo laica, a nossa Constituição é aconfessional. Lembrem do constitucional do semestre anterior. Aconfessional quer dizer não adota religião oficial. É livre o culto religioso, desde que não vá de encontro à ordem pública e aos bons costumes. Nós só tivemos religião oficial na Constituição de 1824. A partir da Constituição de 1891, nós passamos a ter uma liberdade religiosa. Quer dizer, então, nós podemos afirmar que a Constituição de 1824 era confessional, porque ela adotava uma religião oficial. A partir de 91 para cá, ela é aconfessional, porque ela não adota religião oficial. É livre o culto religioso no Brasil, desde que não vá de encontro à ordem pública e aos bons costumes. Então vamos sintetizar este inciso 1, que vocês têm transcrito aí no plano assim: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Aí os senhores escrevem nesse espaçozinho aí: a República Federativa do Brasil é laica, vírgula, sendo nossa Constituição aconfessional. É bom grifar a palavra aconfessional. Havendo, portanto, a separação entre a Igreja e o Estado. Vou repetir: a República Federativa do Brasil é laica, vírgula, sendo a nossa Constituição aconfessional. Grife a palavra aconfessional. Havendo, portanto, a separação entre a Igreja e o Estado. O inciso 2 do artigo 19 fala recusar fé aos documentos públicos. Quer dizer o seguinte: o documento de uma pessoa jurídica de direito público interno tem validade em todas as unidades. As pessoas jurídicas de direito público interno, em termos de Brasil e dentro da nossa organização, União, Estados,
municípios, Distrito Federal, autarquias, empresas públicas. Isso tudo são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, todo documento expedido por qualquer uma dessas pessoas jurídicas de direito público interno tem validade, tem valor reconhecido perante as outras unidades. Nós chamamos assim que esses documentos gozam de presunção de veracidade. Tipo assim, uma carteira de identidade que é tirada no Pará, ela é reconhecida em todos os outros estados e municípios. Uma carteira de identidade que é tirada no Maranhão, a mesma coisa. Só para vocês terem exemplo, um título de eleitor. Então, todos os documentos tirados, expedidos pelas pessoas jurídicas de direito público interno têm validade em todas as demais unidades da federação. Isso chama-se constitucionalmente de presunção de veracidade, tá? Então vamos anotar aí. Coloque assim, aonde tem no inciso 2, recusar fé aos documentos públicos. Aí vocês escrevem: todo documento de uma pessoa de direito público interno deverá ter seu valor reconhecido perante as outras unidades da federação. Ponto em seguida. Goza de presunção de veracidade. Grifem todo o período. Goza de presunção de veracidade. Vou repetir a interpretação que eu fiz do inciso 2, mais paulatinamente ainda. Todo documento de uma pessoa de direito público interno deverá ter seu valor reconhecido perante as outras unidades da federação. Ponto em seguida. Goza de presunção de veracidade. Vou repetir mais uma vez. Todo documento de uma pessoa de direito público interno deverá ter seu valor reconhecido perante as outras unidades da federação. Ponto em seguida. Goza de presunção
de veracidade. Não esqueçam de grifar este período. Goza de presunção de veracidade. Muito bem. Este é o inciso 2 das vedações. O inciso 3, a Constituição diz assim: criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Bom, este princípio explica-se assim: é o princípio da isonomia federativa. Não se pode considerar, não interessa em que estado da federação você tenha nascido, não se pode considerar uma pessoa mais importante que a outra. Todos são iguais. Constitucionalmente, nós chamamos para isso princípio da isonomia federativa. Independendo do estado em que você tenha nascido, o estado membro, todos somos considerados em pé de igualdade. Então anotem a interpretação do item 3. Está aqui consagrado o princípio da igualdade. Vou repetir. Está aqui consagrado o princípio da igualdade, vírgula. Trata-se do princípio da isonomia federativa. Repetindo, trata-se do princípio da isonomia federativa, vírgula, isto é, vírgula, igualdade de todos os brasileiros, independente do estado membro de nascimento. Vou repetir todo o período. Está aqui consagrado o princípio da igualdade, vírgula. Trata-se do princípio da isonomia federativa, vírgula, isto é, vírgula, igualdade de todos os brasileiros, independente do estado membro de nascimento. Tudo bem. Agora, seguindo o plano de aula que os senhores têm aí, nós vamos para o item 3. O item 3 do nosso plano de aula, ele refere-se à união, tá? Tudo que nós falarmos aqui é referente à união. Vocês sabem que a federação é formada pelas seguintes entidades: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A partir do item 3, nós vamos falar da União.
Primeiramente, nós vamos ver a natureza jurídica da união. Que tipo de pessoa jurídica é a união? Os senhores estudaram em Introdução ao Direito Civil, vocês estudaram que as pessoas jurídicas podem ser de direito público e de direito privado. E que as pessoas de direito público pode ser de direito público interno e de direito público externo. Então, o que nós vamos ver aqui é se a união é uma pessoa jurídica de direito privado ou se a união é uma pessoa jurídica de direito público. E se for de direito público, se é de direito público interno ou se é de interesse público externo, tá? Então, não menosprezando o conhecimento de vocês, que eu sei que o que eu vou dizer aqui vocês já sabem, porque já estudaram, né? Mas eu vou aqui apenas repetir. A união é uma pessoa jurídica de direito público interno. Tratando-se de Brasil, a união como pessoa jurídica de direito público interno, ela faz parte da divisão política e administrativa do Estado brasileiro, conforme nós vimos há pouco. E tem como característica fundamental a autonomia. Certo? Autonomia. Se a União fosse uma pessoa jurídica de direito público externo, aí já não seria dotado de autonomia, já seria dotado de soberania. É o que caracteriza uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, a União, como entidade da federação, é pessoa jurídica de direito público interno. Faz parte da divisão administrativa da Federação Brasileira e é dotado de autonomia. O que seria uma pessoa jurídica de direito público externo? Aí seria o Brasil, como um Estado, nação politicamente organizada. Aí o Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Mas a União, que é uma entidade do Estado Federal Brasileiro, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Por quê? Porque ele possui apenas autonomia. Então anotem. Natureza jurídica. Escrevam. Pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. Certinho? Muito bem. Isso foi o 3.1 do plano. No 3.2, nós temos aqui competências administrativas ou materiais da União. Uma das competências é competência exclusiva. Então, a competência exclusiva é um tipo de competência administrativa da União. Onde ela está? Ela está exatamente no artigo 21. Ela está no artigo 21. Então, observem aqui, olha. Competência exclusiva é aquela atribuída a uma entidade com a exclusão das demais. Aí está a palavra
exclusiva. Quer dizer, só pode ser praticado por aquela entidade. Não pode ser praticado pelo Estado membro, não pode ser praticado pelo município, não pode ser praticado pelo Distrito Federal. Por quê? Porque ela é exclusiva da União. Onde ela está? Ela está no artigo 21. Todo o artigo 21, que se compõe de 25 incisos, e que eu tenho uma boa notícia para vocês, vocês vão ter que memorizar, porque eu não posso fazer isso por vocês, vão ter que memorizar. A palavra não é decorar, não, é memorizar. Nós memorizamos tudo aquilo que nos interessa, como a data do nosso aniversário, a data do aniversário da nossa mãe, a data do aniversário do filho, do pai, a primeira carta de amor do namorado, com aquele monte de mentira, as pessoas decoram, né? Então, por quê? Porque interessa para a pessoa, né? Bom, então aqui nós temos, compete à União, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. O que quer dizer isso? Você não pode ter embaixador do Pará na Itália, nem do Maranhão na França, nem do Piauí no Japão. Você tem embaixador do Brasil, porque manter relações com estados estrangeiros compete à União. Declarar guerra e celebrar a paz é competência da União, ad referendo do Congresso Nacional. Presidente da República, ad deferendo do Congresso Nacional. Ad referendo quer dizer com a anuência do Presidente da República. Então, fiquem certos de que o governador Helder Barbalho não pode declarar guerra nem celebrar a paz, e nem o prefeito Zenaldo Coutinho. Por quê? Porque não é competência nem dos Estados-membros, nem dos municípios. É competência da União. No inciso 3, assegurar a defesa nacional. A defesa nacional é assegurada pela União através das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Exército via terrestre, Marinha via marítima e a Aeronáutica via aérea. É a eles que compete. Embora tenha nessa missão o auxílio das forças auxiliares, que no caso, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, etc. Bom, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Tá? Isso aí, nós teremos uma aula específica sobre isso. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Eu vou apenas antecipar um pouquinho. O estado de sítio atinge todo o território nacional. Quando há grave perturbação da ordem pública ou a iminência de ocorrer e que não há como controlar. Aí o governo decreta o estado de sítio, porque aí suspende os direitos e garantias individuais e ele age com mais tranquilidade. O estado de defesa, ele é localizado. Pode ser apenas dentro de uma região, dentro de um estado, dentro de um município, né? É o estado de defesa. Também é para assegurar, né, o livre exercício dos poderes, etc. A intervenção federal, nós vamos estudar daqui a pouco. É a intervenção da União nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios dos territórios federais. Emitir moeda, fazer dinheiro, também é competência da União, através do Banco Central e da Casa da Moeda. E assim sucessivamente. Eu só fiz essa explicação superficial, mas vocês vão ter que ir lendo paulatinamente para conhecer esses 25 incisos, né, da competência exclusiva. Então vocês vão escrever assim:
Competência exclusiva é atribuída somente à União, com a exclusão das demais unidades. É atribuída somente à União, com a exclusão das demais unidades. Agora coloque entre parênteses, artigo 21, tá? Artigo 21. Vou repetir. É atribuída somente à União, com a exclusão das demais unidades. Isso aí é a competência exclusiva. É um tipo de competência administrativa da União, também chamado de material. O outro tipo de competência administrativa é a competência comum, também chamada de cumulativa. Esta competência é chamada de comum porque ela é uma competência tanto da União, como dos Estados-membros, como do Distrito Federal e como dos municípios. Aonde ela está? Ela está no artigo 23 da Constituição. Me acompanhem. O artigo 23 diz assim: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí vem os incisos. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover o programa de construção de moradias e as melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parece até que nós não estamos no Brasil, mas isso aqui é o Brasil. O que está faltando para o nosso presidente é ler a Constituição, que ele não conhece. Muito bem. Então anotem aí. Competência comum. Anotem. É atribuída à União, vírgula, bem como
a todas as unidades da federação. Entre parênteses, artigo 23. Vou repetir. É atribuída à União, vírgula, bem como a todas as unidades da federação. Coloque entre parênteses. Artigo 23. Muito bem. Isto aí são competências administrativas. Agora nós temos no plano 3.3 as competências legislativas da União. Competência legislativa é competência de fazer as leis. Competência legislativa da União, há duas competências. É a competência privativa e a competência concorrente. Então, a competência privativa e a competência concorrente são competências legislativas da União. Competências de fazer leis sobre, tá? Então vamos aqui, por exemplo, o artigo 22 trata da competência privativa da União. Diz assim: compete à União legislar privativamente. Compete privativamente à União legislar sobre, quer dizer, fazer leis. Aí vem os incisos: direito civil, comercial, penal, desapropriação, requisição, serviço postal, trânsito, transporte. Nós temos aqui simplesmente 29 incisos, que são competências privativas da União. Agora, a característica fundamental da competência privativa é que ela pode ser delegada. O que quer dizer delegar? Transferir. Então, uma competência que é privativa da União pode ser delegada aos estados ou ao Distrito Federal, através de lei complementar. Então, uma lei complementar pode autorizar um Estado membro a legislar sobre um assunto que é de sua competência privativa, ou seja, que é de competência privativa da União. Então, coloque assim: competência privativa é própria da União, vírgula, mas admite a possibilidade de delegação. Vou repetir: é própria da União, mas admite a possibilidade de delegação. Aí vocês coloquem assim, abram parênteses, entre parênteses, né? Artigo 22, parágrafo único. Artigo 22, parágrafo único. A outra competência legislativa é chamada de competência concorrente. Está no artigo 24. A competência concorrente significa dizer
que podem legislar sobre o mesmo assunto a União, os estados e o Distrito Federal. Podem legislar sobre o mesmo assunto, sendo que as regras gerais para que os estados e o Distrito Federal legislem sobre um assunto que é da União, quem vai traçar as regras gerais é a União, tá? Então você vai observar aqui no artigo 24. Compete à União, aos estados e aos municípios legislar concorrentemente sobre, aí vem orçamento, juntas comerciais e etc. Então a característica é essa. É uma competência legislativa concorrente, porque tanto a União como o Estado e o Distrito Federal pode legislar sobre o mesmo assunto. Entretanto, as regras gerais sobre a legislação são ditadas pela União. Então coloca-se: competência concorrente prevê a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto. Prevê a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Repetindo, competência concorrente prevê a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Coloque entre parênteses, artigo 24. Artigo 24. Certinho? Agora no item 4, você tem impostos de competência da União. Vocês observam que eu deixei apenas uma pequena linha, um intervalozinho, para vocês colocarem apenas o artigo, que é o artigo 153. É a competência da União no que se refere aos impostos. Por que eu fiz isso? Porque isso aí é direito tributário. E direito tributário é uma disciplina autônoma que vocês vão ter, e lá o professor que vai ensinar a base de cálculo, vai ensinar tudo para vocês. Aqui, constitucionalmente, eu apenas citei o dispositivo. Nós vamos ficar hoje por aqui. Na próxima aula, nós continuaremos o assunto.